Mas hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial dentro da minha história. Desde que eu comecei a trabalhar com o blog da Fansize, eu não sei nem se ele sabe o quanto ele foi importante para mim, mas eu estou aqui com o Pierre. Toniette ou Toniette? Como que fala? É Toniote, isso. Eu tô por fora, então, hein? É É só Toniette. lembrar de, é só lembrar do Tony e depois botar o O e o T. Toniote. Agora eu não esqueço mais. Legal. Eu quero bater um papo com você, Pierre, porque eu nunca vou esquecer da mensagem que você me mandou um dia depois da minha primeira aula ao vivo. Eu estava super insegura, eu não sabia se aquilo que eu tinha para falar poderia de alguma forma ajudar as pessoas, mas eu sabia que aquilo era valioso para mim e eu queria compartilhar com quem eu pudesse. E quando você me mandou aquela mensagem de que você saiu daquele dia daquela aula e foi para uma lanchonete e falou que, tipo assim, a primeira coisa que passou na sua cabeça foi falar com o dono da lanchonete, tentar fechar um trabalho, aquilo foi muito forte para mim. Me fez acreditar que, poxa, tudo que eu passei valeu a pena se for para ajudar uma pessoa, pelo menos, a alcançar um resultado. Então, eu quero reconhecer isso, que não sei se eu acho que eu já falei, mas agora eu quero falar de uma forma mais oficial. Obrigada por aquele feedback, por aquela mensagem que você me mandou, porque aquilo lá mudou, de alguma forma mudou a minha vida também. Olha só que legal. Eu fico feliz mesmo. Eu não acredito que eu tenha somado tanto assim, mas nossa, cara, acho que eu acredito que foram positivos para ambos assim, né? E quero deixar claro assim que foi muito positivo mesmo, assim. Naquele dia, esse feedback que eu passei para ti e que depois ambos a gente trocou, né? Eu simplesmente saí da minha casa, do meu lar, do meu aconchego. Eu fui procurar fazer aquilo que foi dito no vídeo, né? E foi muito positivo já no primeiro dia de cara, assim, já foi super positivo. E eu jamais imaginava, eu também não conhecia nem os materiais que eu ia trabalhar, então foi tudo uma questão de negociação mesmo. E a pessoa confiou, eu confiei na pessoa, foi muito legal, assim, sabe? E eu acredito que esse é o nosso trabalho, né? A gente tem que viver das oportunidades, né? E a gente não pode perdê-las, assim, né? Por mais que seja difícil, a gente tem que estudar com carinho e entendê-las, né? Sem palavras, assim, um pouco envergonhado. Eu queria que você me contasse um pouquinho do resumo da sua vida, da sua história, até aquele momento que você viu aquele vídeo. Como é que eu posso? Vou começar com a minha idade. Eu tenho 33 anos, tá? E, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com desenho numa empresa têxtil aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, onde eu moro, né? Uhum. E dentro dessa empresa, como eu sempre falo para todos, eu tive inúmeras possibilidades, sempre positivas, né? E a gente ganhava cursos lá dentro, principalmente do Photoshop, que foi bem no início, o Photoshop era bem inicial mesmo. Era uma coisa que meio Paint, assim, né? E dali de dentro foram criando as perspectivas, né? Eu fui me alimentando daquilo cada dia mais. E em 2005, 2006, eu entendi o outro lado da arte, que é a escultura. Comecei a mexendo com o Durapox, né? E dali foram partindo novas ideias e foram indo, até que eu criei um personagem, o pessoal conhece do desenho Ratatouille, né? Eu fiz ele no tamanho real, assim, e o pessoal todo que trabalhava comigo achou assim sensacional. Nossa, cara, você nasceu para isso, tu tem que fazer isso, tu tem que viver disso, é Legal. muito legal o teu trabalho. E eu me alimentei daquilo, eu senti positividade naquilo, eu saí daquilo, eu coloquei no meu coração. Eu acredito que para quem está começando, principalmente agora, não desista, até porque é um caminho árduo, difícil de caminhar, mas não impossível, né? É só a gente saber as ferramentas, o que usar, as pessoas certas, e tudo se encaixa, né? E aí em 2008, início de 2009, comecei a trabalhar no escritório político,
que também para mim foi uma grande possibilidade de entender o mundo lá fora, de criar contatos, de aprender a conviver com pessoas e de entender assim como é viver de possibilidades, principalmente, né? A área política é totalmente diferente da área artística. Eu nunca gostei, principalmente, né? Mas por que eu entrei na área política? Eu fui contratado como fotógrafo e ele foi um outro lance. Eu tive que aprender a manusear a máquina fotográfica, a não profissional, depois a profissional, e foi indo, e foi indo. E por incrível que pareça, hoje, dentro da minha área, isso tem servido para mim também, para mim fotografar as minhas peças de uma maneira profissional, Muito legal. Transmitir isso nas redes sociais de uma maneira profissional, que as pessoas vão olhar, nossa, cara, que legal, tanto o trabalho quanto a fotografia, sempre tem o meu nome, né? Então eu acredito assim que todo local de trabalho que a pessoa pode ser por um mínimo de tempo, ela adquire uma certa experiência. Ela sempre vai adquirir experiência. Né? Pode ser no bar do seu Emanuel, pode ser dentro de um shopping vendendo roupa, entende? Sempre você vai adquirir experiência. E eu acredito que a pessoa não deva sair de lá falando mal. Né? Tudo são experiências de vida para nós, né? Legal. E aí começou 2015, em 2014 acabou o escritório, o deputado não ganhou, então acabou a equipe, né? E pensei, né, 2015, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou trabalhar de fotógrafo? Não. Eu vou meter a cara, vou trabalhar com o que eu sei fazer, com o que eu amo fazer, que é a escultura, e eu sei que tem possibilidade de mercado dessa minha área. Topo de bolo, caricaturas. Até que eu achei a Tássia no Facebook ali, e a gente trocou algumas ideias, e de repente apareceu. Era uma aula ao vivo, né, Tássia? Eu não tô me recordando. E o assunto abordado naquele dia foi muito importante para mim, porque o que acontece? Eu custei dormir, cara. Eu pensei, eu tenho que acordar de manhã e abrir possibilidades. Eu saí dali e fui procurar pessoas para transmitir ideias, para transmitir o meu trabalho. Legal. E por incrível que pareça, no primeiro lugar onde eu fui, eu já havia fechado com eles ali. Eles acharam sensacional a ideia. Foi, assim, um papo legal, assim. Eles me atenderam muito bem, inclusive, né? Eles nunca tinham visto daquilo, né? O que era a ideia? A ideia era fazer uns bonequinhos de mesa, né? Segurando o guardanapo, né? E do lado do bonequinho segurando o guardanapo, uma cestinha onde ficava ali os sachês, né? De molhos, ketchup e maionese, né? Então, a gente fechou e daí eu pensei, nossa, tudo aquilo que a Tássia passou naquele dia, naquele vídeo, cara, me serviu muito em questão de menos de 2 horas, assim. Foi um papo muito legal e eu saí muito contente porque o que acontece? Dali eu criei uma possibilidade de trabalho, assim. Não, realmente existe pessoas que precisam do nosso trabalho, né? Do que a gente faz, né? É possível mesmo, é só ter uma visão, criar uma possibilidade e sair. Sair para fora de casa ou fazer, como é que eu posso dizer? Criar possibilidades dentro das redes sociais, criar um nome. Eu criei um nome, eu botei Peça Rara, sabe? Peça Rara por Pierre Toniotti. E tem dado muito certo, cara, porque, tipo, na convenção que a gente teve esse ano, no meu stand, bem na entrada do stand, tava lá Peça Rara por Pierre Toniotti, foi muito legal, assim. E a gente tem que se alimentar de pessoas positivas igual a você, Tassa, né? De pessoas que queiram compartilhar realmente coisas legais, assim, coisas positivas. E como a gente vinha conversando também, existe a pessoa que transmite tanta positividade, tanta energia boa, mas existe aquela que se falar uma coisa negativa já te derruba, né? Então, mas a gente não deve olhar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente eles são mínimos, né? A gente tem que, como sempre meu pai me disse, né, andar com pessoas boas, né? Por exemplo, depois desse trabalho eu consegui outros trabalhos ainda maiores, né? Eu fiz uma caricatura de um
de um radialista bem conhecido aqui no sul do país, né? Legal. Do programa Pretinho Básico, até parece o programa do Pânico. E dali vieram a convenção, enfim, vieram alguns trabalhos também de caricaturas. Né? Só para você ter uma ideia, Tássia, depois da divulgação da caricatura desse rapaz da rádio, eu tive mais de 600 mensagens que o pessoal me mandou no Facebook em apenas um dia, né? Foram um total de 3.200 mensagens, todas elas eu fiz questão de responder, por mais tempo que eu levei, mas eu respondi todas. Né? Dá um trabalhão. Só que, tipo assim, eu tive que responder porque foram pessoas que se interessaram por algo que eu fiz, entende? Né? Alguém, opa, Pierre, quem é o Pierre? Vamos ver, nossa, olha o trabalho dele, ele que fez esse rapaz. Olha, foi, mesmo que foi só de solicitações de amizade foram inúmeras, dentre essas solicitações de amizade são pessoas que acabaram se tornando minhas amigas no Facebook, sabe? Legal. E que hoje eu tenho um desejo enorme de conhecer essas pessoas, né? E isso, Pierre, é o valor do seu trabalho. Você consegue entender Exatamente. Isso? É o valor que você transmite para as pessoas. Né? Essa coisa de valor as pessoas têm muita dificuldade de entender. Mas é simplesmente isso. Você agregou valor no dia daquela pessoa para que ela pegasse uns minutos do dia dela e compartilhasse aquilo que ela viu e gostou, fez bem para ela em algum momento. Ela quis compartilhar isso com outras pessoas. Antes de você ver aquele vídeo, né, você sabia que era uma coisa que você queria fazer, trabalhar com modelagem, mas o que você achava que era um problema? Que quando você viu aquele vídeo, você conseguiu encontrar uma resposta? A princípio, eu acho que como qualquer outro artista, né, eu queria ver uma possibilidade de investir para mostrar o trabalho, né? Em flyers, cartões, propaganda, site, né? Eu queria tudo isso muito rápido, assim, né? Então, o que aconteceu? Eu investi inicialmente, foi um dinheiro que eu fui obrigado a gastar, né? Isso foi um problema inicial, até porque eu não sabia por onde começar, né? Eu vou botar o que no meu cartão? Faço topo de bolo se eu nunca fiz. Faço caricatura se eu só fiz uma, entende? Uhum. Na verdade, o que acontece? Eu acho que o desafio maior que existe dentro de cada um é você pegar o desafio, entende? Poxa, eu quero um troféu de uma mulher sentada numa máquina de tatuagem. Você consegue fazer? Consigo, eu faço. E a pessoa tem que se armar de confiança, né? E, tipo assim, não vai querer sair mentindo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou criador disso, sou criador daquilo. Não, na verdade, você tem que entender a tua capacidade, né? Você tem que estudar, né? Como tá aquela placa escrita no filme do Matrix, conheça-te a ti mesmo, né? Uhum. Né? Que é uma frase bem atual, eu acredito, assim. Então eu me vi assim, eu olhei para mim e eu pensei, não, eu consigo fazer, eu vou fazer, né? O maior desafio foi isso, sabe, Tássia? Foi, como é que eu posso se armar de positividade e mostrar para o cliente que eu fazia, mesmo eu não tendo outros trabalhos para mostrar para essas pessoas, né? Você pode espalhar 1000 cartões por aí, mesmo que uma pessoa entre em contato contigo, nossa, você tem que pensar positivo naquele contato. Uhum. Pois é. Poxa, aquela pessoa, uma possibilidade em 1 milhão, ok, show de bola, pelo menos eu tive uma possibilidade, entende? Como você se sentia antes de ter visto aquele vídeo? Qual que era o sentimento que você tinha que pode ter mudado depois daquela aula? Nossa, eu tenho que enfrentar isso, né? Vai ser um ano de construção, assim. Um ano que decidi andar com as minhas próprias pernas, assim, né? Mas eu não sabia como. Eu achava, assim, que... eu vou meter a cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não interessa. Mas, na verdade, não. Nossa, veio, assim, como uma lanterna no escuro, assim. Abriu a mente. Falando, opa, não é por aí, né? Foi legal porque o que acontece? A gente leva isso dentro da gente e foi muito valoroso, assim,
Dali eu consegui criar novas perspectivas e possibilidades de chegar nas pessoas, né? De Legal. demonstrar. Na verdade, tudo é uma questão de lábia, vamos dizer. Né? Você tem que saber como chegar na pessoa, né? A forma de apresentação, né? Isso tudo eu não sabia, né? Eu nem imaginava, né? Tanto que eu trabalhei em escritório político, eu não sabia atender, né? Eu atendia da minha maneira, assim, de forma totalmente grosso, sabe? Mas era a minha maneira, né? Era a minha maneira. Mas a partir do momento que você está no meio do mar, dentro de um barquinho, sem remo, opa, o que eu vou ter que usar? Vou ter que usar minhas mãos. Né? Uhum. Você vai remando com as próprias mãos ali e até que você... nossa, eu estou vendo uma ilha. Opa, uma possibilidade. Entende? Você vai querer chegar até aquele lugar. Você quer firmar os teus pés num lugar. Entende? E eu sou grato principalmente a Fansize porque sempre a gente está ali, né? Opa, coisa nova, vamos clicar aqui. É mais uma coisa para a gente se alimentar, né? Assim, o que te fez dar um voto de confiança naquilo que eu estava falando? Por que você sentiu que aquilo poderia dar certo de alguma forma? O que te fez dar esse voto de confiança? Como é que eu posso explicar? Eu não tenho nem palavras assim. É a forma que você tem Ai, como é que é a palavra? Eu já me esqueci. Você tem que ser decisivo, né? Eu tomei uma decisão. Eu fui contra muitas pessoas. Não, você daqui, você vai sair daqui. Agora você está desempregado, você vai procurar um trabalho. Você tem que procurar novas possibilidades. Mas não, eu tenho dentro de mim uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? E isso se chama talento, né? Depois daquele dia, eu tive que colocar esse talento para fora, entende? Por quê? Porque realmente, em meio à crise que estamos hoje, principalmente, ainda existe gente procurando artistas profissionais que façam esse tipo de trabalho igual ao nosso. Tem, cara. Com Né? certeza. Um exemplo disso é dentro das condições de tatuagem. Jamais me imaginaria que todos aqueles lances de troféu, aquelas coisas, eu pensava que eram empresas que faziam, mas que nada. São pessoas da nossa área, que realmente já estão ali há anos, fazem belíssimos trabalhos incríveis, né? E foi uma possibilidade legal. O que acontece? Daí tem dentro das convenções, tem os topos de bolo, né, Tássia? O que mais você pode. Você é a pessoa mais experiente nisso, né? No casamentos, noivados, e principalmente caricaturas, e agora o lance dos toys, que eu acho sensacional. Legal, Né? né? Eu acho legal pegar uma pessoa e transformar ela num toy, assim, né? Eu gosto Legal. muito eu gosto tanto da ideia dos teus trabalhos, né? Da forma que você aborda, assim. E também, se o pessoal já deve ter ouvido falar do Plastic Cell, a maneira Eles que eles são trabalham, top, que né, também os é caras. inacreditável. Nossa, os caras são O bons que eles demais, fazem é assim. fantástico. E é tudo manual, Os que eles né? fazem. E é tudo manual. Então, ou seja, se o pessoal for entrar lá e for ver, o pessoal vai ver que tem possibilidade. Existe possibilidade de mercado. Pois é. Entendeu? E outra forma legal que acontece, já inúmeras pessoas chegaram para mim e falaram, Pierre, eu quero a minha caricatura no corpo do Batman, tu consegue fazer? Eu falei, não consigo. É isso que eu falo aqui. Você tem que chegar para a pessoa e falar, não, eu faço. E pronto. Quais foram as suas dificuldades depois que você teve esse primeiro passo de você ter acreditado? Com certeza você passou por dificuldades aí esse ano. Conta para mim quais foram essas dificuldades. A primeira é a família, né? Você está acostumado no seu dia a dia, você vai para a empresa, você passa o cartão, 5h30, 6 horas você vem para casa. Então, o que acontece? É uma mordomia. Você acaba se acostumando com aquilo, né? Mas como eu poderia me acostumar com isso se eu tenho algo dentro de mim muito mais valoroso? Eu posso fazer disso que eu tenho dentro de mim, do que nós temos dentro de nós. A gente pode transformar isso no nosso ganha-pão, vamos dizer assim, né? E a minha maior dificuldade nesse ano foi exatamente isso. Primeiramente foi a família, porque, querendo ou não, os inúmeros trabalhos que eu fechei, né?
Eu não tinha todo mês um número X, né? Então, a questão, primeiro foi a questão financeira, né? Depois foi a questão família, por exemplo, meu pai e minha mãe, inúmeras vezes me abordaram falando, filho, você tem que fazer disso um hobby, isso não é legal. Ou faz meio período e trabalha meio período. Então, tudo isso nossa, é dificultoso, né? Porque a pessoa Sim. viveu um tempo de mordomia, a pessoa viveu aquele tempo recebendo, né? Igual um recém-nascido, você está ali, está sendo amamentado, né? Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que... Chega um momento na vida que a gente tem que realmente vestir a armadura, pegar as armas e sair para a guerra, né? A gente não pode ficar a vida inteira naquela mordomia ali, porque senão o que acontece? Você acaba se tornando, no meu ver, acaba se tornando depressivo daquilo que você está ali. Você tem algo dentro de si que você podia estar transmitindo. Eu fico imaginando, por exemplo, Cavê, imagina a Tássia trabalhando dentro de uma loja, vendendo roupas, com a maior possibilidade que ela tem. Imagina tudo isso que você sabe hoje, se você lá atrás, você não fosse por uma decisão, entende, Tássia? Onde eu quero chegar? Né? Então eu acho que assim, eu acredito que é você lançar o dado para cima e pegar o número 6. Entende? A minha dificuldade durante o ano, como eu falei, principalmente foi a questão financeira mesmo. Todo mês eu não tinha uns clientes fixos, né? Até porque teve trabalhos meus que me tomaram 3, 4 meses de tempo, assim, né? Então, e também outro ponto que eu quero deixar bem claro foi a questão cobrar, né? Eu tenho medo de cobrar demais, porque às vezes o que acontece? Poxa, mas aquele cara me cobrou um absurdo. Que nem agora aconteceu, depois da convenção, até eu esqueci de mencionar, um pessoal veio de uma convenção lá de Lages, aqui de Santa Catarina, né? A gente quer um troféu assim, dessa maneira, você faz? Eu faço. Não, ótimo, eu fiquei super contente, já fui correndo contar para minha mulher. Falei, amor, mais um troféu de convenção, é assim que vai acontecer. E eu cobrei um valor X, aí depois a pessoa veio e falou, não, Pierre, é o seguinte, eu fechei com o outro, porque o outro cobrou um valor metade do que eu havia cobrado. Só que acontece, eu aprendi que a gente tem que receber ou não, sabe por quê? Porque se eu tivesse fechado pelo valor que aquele outro cobrou, não ia me cobrir nem os materiais. Então, é isso aí, Pierre. Muito legal essa sua você ter ficado presente para isso, porque tudo que a gente falou aqui, essas dificuldades que você passou, são coisas que todo mundo passa. Eu passo, o pessoal que está assistindo passa, e é importante a gente pontuar isso, que o caminho, quando a gente escolhe fazer o que a gente gosta, o que como você falou, o que está dentro da gente, não vai ser flores. A gente tem que saber passar por tudo isso. E começar a aprender a falar não, fortalece muito a gente, porque a gente decide o que a gente quer. A gente não deixa a escolha para o outro, a escolha é nossa. Eu não aceito trabalhar sem que me pague o mínimo que eu preciso, entendeu? É um fortalecimento que a gente faz a cada dia e é importante. Os nãos que a gente vai dar hoje são os sims que a gente vai colher amanhã. Exatamente, é verdade. E eu queria deixar aqui para o pessoal que está assistindo essa entrevista, né, essa oportunidade, né, que ainda uns 10 dias atrás, ou até menos, eu assisti um filme, eu quero indicar esse filme para o pessoal, para não perder esse filme. O Walt, Antes do Mickey, é o nome do filme. Cara, um filme sensacional, de luta, um filme de uma pessoa guerreira, que nada mais, nada menos é o o fundador da Disney, né? O cara que começou com R$0, o cara acreditava, ele acreditava na possibilidade dele, entende? Ele se falava assim, não, eu tenho potencial para fazer uma coisa, eu acredito que eu vou conseguir fazer. Ele ajuntou as forças, fez do impossível o possível, e hoje a gente vê o resultado de todo o esforço dele, entende? Justamente. E a gente tem que sonhar alto, sabe? Eu fico até arrepiada. Não, eu indico vocês.
Eu E tem indico verem o filme. Eu sou sincero a dizer, eu realmente sou um cara bem fraquelo de coração. Eu chorei no filme porque imagina, cara, tudo aquilo aconteceu assim, não foi de uma hora para outra. Demorou muito tempo. Ali no filme é 1 hora e meia, mas imagina quantos anos não demorou para rolar todo aquele lance de estúdio e colocar na cabeça das pessoas o que era animação, tudo isso, né? É a mesma coisa do nosso trabalho. A gente tem a possibilidade, a gente tem que estar se alimentando das possibilidades que estão dentro daquilo que está dentro da nossa frente, assim, né? Eu é fico isso mesmo. feliz por pessoas incríveis como você, por exemplo, como profissionais da área que gostam e que têm o prazer de compartilhar experiências e isso nos fortalece, sabe, Tássia? Eu tenho a agradecer, em nome de todos, eu tenho a agradecer, porque isso é sensacional. Isso, Então, quem faz isso tem um coração de ouro, sabe? Pierre, imagina, imagina, eu faço isso porque é o que eu gostaria. Sim, que eu imagino assim, o que que eu gostaria de ter ouvido, o que que eu gostaria de ouvir, porque a gente está eu estou na mesma estrada de vocês, né? O que que eu gostaria de ouvir todo dia ou algumas vezes por semana para me ajudar a continuar no meu caminho? Porque é como você falou, esse caminho é meu, eu não seria feliz fazendo outra coisa, né? Então a gente precisa de forças diariamente para a gente continuar nesse caminho. Agora, vamos falar de coisa bacana. Quais os resultados e transformações que você colheu assim? O que, que foi, o que transformou dentro de você depois daquele dia que você decidiu tomar aquela atitude e mudar a sua trajetória? Primeiro foi pensar positivo, né? A gente tem que sair dali. É como um jornal. Você assiste uma matéria triste, você vai ficar acabado, você vai ficar triste. É, aquele vídeo me alimentou de uma maneira positiva, assim, inacreditável, assim, né? Eu acordei no outro dia e falei para minha esposa, não, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Daqui para diante, eu vou fazer o máximo possível para estar conseguindo clientes para nós e ao mesmo tempo amigos, né? Que isso é importante, né? A gente tem que fazer dos clientes nossos amigos, por quê? Porque dali eles vão falar bem do teu trabalho, eles vão compartilhar que você fez algo profissional para eles, né? E isso se torna positivo, né? E então, o que acontece, tá? Eu fico feliz, muito feliz mesmo, apesar de algumas dificuldades que se passaram, né? De tudo aquilo que eu passei positivo, de todos os meus clientes que eu pude atender esse ano, das pessoas que eu tive a oportunidade de transformar em toy, de transformar em caricatura, de fazer os troféus. Isso tudo eu tô carregando para mim. Eu vou soltar foguete na virada do ano pensando neles, entendeu? Eu jamais soltei foguete na minha vida. Vai ser a primeira vez. Eu vou comprar um foguete e dizer, não, esse Santo Antônio aqui vai para os meus clientes porque foram pessoas que acreditaram na minha possibilidade, entendeu? Gratidão é uma coisa muito importante que é primordial a gente praticar quando a gente trabalha com isso, né? A gente vive praticamente de gratidão, né? A gente tem gratidão pela confiança dos nossos clientes e por estar todo dia trabalhando com uma coisa que a gente gosta. E isso alimenta a gente de uma forma muito, muito incrível. E tu sabe, Tassi, que depois que apareceram alguns trabalhos, eu até não conseguia mais nem trocar algumas ideias contigo. Até sentia falta, porque é o que aconteceu, eu não conseguia nem administrar mais o meu tempo. Dos inúmeros trabalhos que entraram, sabe? Uhum. E dos trabalhos que eu ainda tenho para entregar até dezembro, até o final desse mês, sabe? Legal. E tipo assim, é como eu falei para ti, vamos fechar o ano com chave de ouro e comemorar, principalmente pela gratidão e tipo assim, enterrar tudo aquilo que foi negativo, né? Não posso dizer para ti que dos clientes que eu atendi, eu tive uma pessoa que infelizmente não foi positiva, mas eu fiz tornar positivo. Tá Isso, entendendo? é isso mesmo, É, é a gente saber fazer a limonada do limão, porque nem todo mundo que vai cruzar nosso caminho são pessoas positivas como a gente. Então a gente claro, tem com que saber certeza. administrar essas coisas também. Então todas essas pessoas que eu pude atender esse ano vão estar recebendo em casa um cartão de Natal no meu Ah, nome, assim.
agradecendo pelo momento, pela oportunidade, pela confiança, né? Porque imagina, você não é uma empresa, eu não sou uma empresa, por exemplo, eu sou uma pessoa Aham. física. E de repente essas pessoas, elas acreditaram em mim de certa forma, não, eu acredito no teu trabalho, eu vou depositar o dinheiro para ti lá na tua conta. Fica tranquilo. Então, tipo Legal. assim, isso é legal. Você vê confiança nas pessoas, sabe? E são pessoas de longe, não são pessoas de próximas, né? Então, é você com o teu talento transmitindo positividade, sabe? A pessoa olhou em você e disse, não, é isso. E esse cara realmente é fé. O que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou ser possível dentro dessa nova realidade que você viveu? Tipo, uma coisa, sei lá, um sentimento, um fato que você nunca achou que você pudesse passar por aquilo e você viu se tornar realidade, você viu acontecer a partir do momento que você tomou aquela decisão. Nossa, vou ser sincero para vocês, foi os amigos, assim, foi as pessoas, as amizades. As inúmeras pessoas que entraram, que mandaram solicitação de amizade, que trocaram ideias, que conversaram comigo, que eu pude trocar, de certa forma, algumas experiências, né? E principalmente as experiências de pessoas que puderam, de certa forma, me ensinar, mesmo que fosse com algumas frases de algumas palavras. Eu até não sei se eu posso estar citando. Claro, fica à vontade. Eu cito aqui o pessoal da Rede Lise, pessoal inacreditável, assim. O pessoal que abraçou minha causa, assim, eu precisava de muita informação daqueles produtos que eu havia comprado, que eu não tinha experiência nenhuma com aqueles produtos, sabe, Tassi? Uhum. E se eu disser para ti que eu fiquei mais de 2 horas conversando com o químico pelo WhatsApp, e Poxa, que legal. uma pessoa sensacional, uma pessoa assim calma, uma pessoa que realmente me atendeu assim de uma maneira incrível, assim. Então, isso para mim durante esse ano foi muito legal. Além dos novos amigos, das pessoas ao meu redor, né? Como eu falei dos clientes que eu pude fazer, que também são meus amigos hoje, né? Uhum. Também das experiências novas, dos materiais novos, né? De tudo aquilo que eu tenho aprendido, do que ainda vou aprender, dos inúmeros vídeos que tu tem colocado, principalmente na internet ali, né? Aquela coisa de fazer uma caricatura realista, nossa, cara, aquilo jamais eu consegui fazer. E por incrível que pareça, Como não? Você já faz. não, eu tô fazendo agora direto no Durepox, que é a coisa muito mais difícil, cara. Muito mais difícil, Pierre. O Durepox, ele é um bicho triste ali, tu montou os dois, tu tem que trabalhar o mais rápido possível. E, então, é assim, eu acho que cada um se identifica, né? Eu me identifiquei com alguns tipos de materiais, né? As pessoas trabalham com inúmeros tipos de materiais, né? Polymer clay, né? O teu caso, né? Eu com a clay, com epoxy, eu aprendi a fazer molde. Então, isso tudo para mim foi muito legal porque foi muito positivo para mim. Eu aprendi isso, sabe? Eu pude fazer pessoas amigas, de certa forma, e também aprender coisas novas, assim, né? Você conseguiu mesmo com, por exemplo, eu tenho o meu material que eu trabalho, que é a Polymer Clay, que eu venho trabalhando há vários anos aí. Mesmo assim, você conseguiu adaptar as coisas, os vídeos que você via para o seu material, né? Você conseguiu fazer com que aquilo desse certo para você. Sim, exatamente. Como eu falei para ti, ali no meio do ano eu tentei, eu sou sincero para ti, tentei mexer com a Polymer Clay, mas eu não me identifiquei de certa forma. Normal. Mas eu acho que é cada um, né? E, enfim, eu acredito que assim, ó, a gente tem que. A pessoa te dá o copo, você tem que tomar dali daquele copo, entende? Eu fico feliz porque dali desses vídeos a gente tem que transformar a ideia, né? É. Que nem como eu falo pra ti aqui, eu tô trabalhando com epox. Ninguém se acredita às vezes que o material que eu faço nossa, se é Durepox, tem certeza? Sim, é Durepox. É, Que coisa, né? Tem um louco para tudo nesse tem louco mundo. pra tudo. Pierre, poxa, eu agradeço muito, eu sou muito grata por você estar no meu caminho, por você ter assistido aquele vídeo aquele dia. Só tenho a agradecer, obrigada por tirar um tempo aí do seu dia para bater esse papo aqui comigo. Isso para mim é muito Legal. importante para eu saber, é, assim, cada vez melhorar, cada vez poder ajudar mais vocês, né? O pessoal que assiste o canal,
segue os meus vídeos. E é isso, obrigada muito. Eu sou muito feliz de ter ganhado um amigo esse ano, né? A gente não conseguiu se encontrar, que era a nossa vontade, É verdade, mas né, com Tassi? certeza vai ter outras oportunidades, viu? Com certeza, com certeza. E eu fico feliz também pra caramba, porque, nossa, é alguém profissional da área, né? É como se fosse um time de futebol, né? É alguém do meu time, assim, né? Isso é muito Legal, né? legal, né? Isso é muito legal. E é interessante desse time sempre trocar, compartilhar, né, as experiências, né? Isso é demais, cara. Isso é legal. É uma coisa que infelizmente sempre vai ter aquele invejoso, né? Ah, isso Mas sim. a gente tem que continuar, a gente tem que estar remando e É, seguir em frente, né? é isso aí, E a é gente isso tem aí. que buscar o nosso objetivo e deixa cada Exatamente. um para lá, né? Deixa eles Com, para lá. com certeza, com certeza. Bia, obrigada, Show de viu? bola.